Olá, irmãos! Continuando nossas devocionais no Evangelho segundo João, hoje a gente vai ver sobre o testemunho de dois discípulos que eram discípulos de João Batista e agora passaram a seguir Jesus Cristo, que está no primeiro capítulo, dos versículos 35 a 42. Lá está escrito assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meus irmãos, então aqui a gente está no terceiro dia aqui de João Batista testemunhando a respeito do Cristo, a respeito de Jesus Cristo. Então, passou o primeiro dia falando sobre Jesus Cristo que viria. Chegou o segundo dia, então ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teve o batismo e agora no terceiro dia, João estava ali com dois discípulos seus, que era, como é relatado aqui, André, o irmão de Simão Pedro, e o outro, praticamente, ou quase certamente, era o próprio apóstolo João. Eles estavam então na companhia de João Batista. E quando Jesus passou, João testemunhou novamente sobre Jesus Cristo. Esses dois discípulos então ouviram isso e passaram a seguir a Jesus Cristo. Passaram a seguir o verdadeiro Cordeiro de Deus, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. E Jesus olhou, viu que eles estavam seguindo a ele e perguntou: Que buscais? Eles responderam primeiramente como Rabi, como mestre, ou seja, já mostrando uma honra para Jesus Cristo, e perguntou: Onde assistes? Porque queremos segui-lo, queremos conhecer mais de ti. E não uma coisa que está para ser uma conversa rápida aqui de passagem, mas a gente precisa de tempo, a gente precisa conhecer com tempo e com calma. E Jesus Cristo respondeu: Vinde e vede, vinde e vede. E eles foram, seguiram a Jesus Cristo e passaram aquele dia com Jesus Cristo. Eles passaram um intensivão ali, provavelmente, Jesus Cristo, ensinando e testemunhando sobre si. Da mesma maneira que ele testemunhou lá que Jesus Cristo apontou o Messias no Velho Testamento para os discípulos que estavam a caminho de Emaús, provavelmente ele teve aqui um intensivão também já, Jesus Cristo respondendo a diversas perguntas e testemunhando sobre a sua pessoa nas Escrituras. E eles reconheceram aquilo lá, eles aceitaram esse testemunho, eles reconheceram que Jesus Cristo era o Messias verdadeiramente, tanto que depois ali era André, o irmão de Simão Pedro, e ele achou primeiro seu próprio irmão, que era Pedro, e falou: Achamos o Messias. Eles fizeram esse testemunho aqui magnífico de cara: achamos o Cristo, aquele que foi enviado por Deus, o ungido, aquele que nós estávamos esperando. Aí chamou e levou Pedro então para Jesus Cristo. Então, como todo bom discípulo de Jesus Cristo, o que nós buscamos é apontar a Cristo para as outras pessoas, porque é somente em Cristo que há salvação. Não existe salvação por outro nome a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, o primeiro que ele achou foi seu próprio irmão e testemunhou já para sua família ali. Pedro provavelmente era discípulo ali de João Batista também. Ele estava ali em volta, eles não estavam na Galiléia, que era a casa deles, mas eles estavam ali em volta. E André então chamou seu irmão e o levou a Cristo também. E aqui mostra esse começo tão humilde do que se tornou agora o que nós somos, do evangelho que nos alcançou, que eram basicamente galileus aqui, pessoas sem importância nenhuma. Financeiramente, talvez eles tinham uma certa tranquilidade financeira, porque o mar da Galileia era um mar rico em peixes, que tinha a indústria pesqueira lá. Os relatos são magníficos de como os peixes eram exportados para vários lugares. Provavelmente eles não eram ricos assim, mas eles não tinham importância nenhuma. Eles não tinham nenhuma importância no sentido religioso, sacerdotal. Eles não tinham nenhuma linhagem, por assim dizer, não tinham nenhuma importância política, mas foi por meio deles que a igreja se fundamentou. Os apóstolos, a maioria eram galileus, é o fundamento
da igreja. Fundamentos são os apóstolos. Então que possamos olhar isso aqui e fazer o que eles fizeram. Primeiro, buscar Jesus Cristo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, buscar conhecê-lo, não simplesmente de passagem, mas parar para conversar, parar para estudar a palavra de Deus, parar para buscar ao verdadeiro Deus, conhecê-lo nas Escrituras. A gente está lendo o Evangelho aqui que é magnífico, que é o primeiro que todo mundo aponta para todo recém-convertido, para conhecer a Cristo. É o que nós vamos fazer nessa série de devocionais, conhecer profundamente ao nosso Senhor Jesus Cristo e depois de conhecê-lo, apontá-lo para os demais, testemunhar dele, sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo e falar que é somente por ele que nós temos salvação, somente por ele que nós temos significado na nossa vida, no nosso mundo, no nosso universo. Sem ele, nada do que há existiria. É por meio dele que todas as coisas foram criadas, então que possamos conhecê-lo e testemunhá-lo em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Amém?